Bem-vindos a mais uma live. E hoje, o tema de hoje é ansiedade e produtividade. Gente, eu ando atendendo muitas pessoas que têm reclamado, têm falado que infelizmente não conseguem produzir, que procrastina muito, que tem tanto por fazer, mas não faz nem a metade daquilo que precisam. E vendo essas dores dos meus clientes, eu trouxe para vocês hoje um convidado maravilhoso. E ele vai falar pra gente, o Paulo vai nos falar sobre a questão da produtividade, Vai ser uma live fantástica. Printa a tela agora, manda nos seus stories, fala: vem com a gente para essa live, porque não pode perder. Terão dicas ali preciosas, tá? Então, vão lá no meu Instagram, me sigam lá e também compartilha. Vai lá no aviãozinho nesse momento e compartilha. Deixa eu compartilhar aqui com várias pessoas que estão no meu aqui e mostra para eles que nós estamos numa live maravilhosa, que é para eles entrarem e participarem com a gente, Então, é um prazer estar aqui com vocês e espero de coração que a gente realmente tenha uma ótima noite e uma ótima live, tá certo? Então, tira o print e coloca no seu stories. Vem pra live com a Cibele e com o Paulo, que o tema de hoje é fantástico. Seja bem-vinda, Natália, Tamara, Bia. Meu convidado já está aqui, bora lá. Jaque, bem-vinda, minha queridona. Aguardando então o Paulo aqui e a gente já... Olá, boa noite, seja bem-vindo. Quero começar agradecendo, pela sua disponibilidade em estar aqui hoje, compartilhando do seu conhecimento e também começar, pedindo para você se apresentar, que as pessoas querem saber quem é o Paulo, que trabalho ele faz. Oi, Cibele, tudo bem? Boa noite aí para vocês, boa noite pessoal que segue a Cibele Simões aí. Boa noite até algumas pessoas que eu já conheço, como o Renan, o Felipe, a Julie, que estão presentes aqui, Alguns deles já conhecem meu trabalho, outros que entraram. Então, eu aceitei o teu convite, Sibeli, principalmente porque você é psicóloga, Tem muita gente hoje na internet falando sobre ansiedade, falando sobre controle emocional na quarentena, equilíbrio emocional, e como uma pessoa que conhece a área da psicologia, tá nessa área da psicologia, é até importante quem está assistindo saber que o melhor profissional para trabalhar o emocional, como quando o problema principal da pessoa é o emocional, é o psicólogo, tá? Eu não trabalho diretamente emocional nas minhas funções, eu tenho formações como terapeuta, mas eu escolho um outro caminho, de treinamento de habilidades e capacidades, que uma delas é produtividade pessoal e gestão do tempo. Então eu acredito que a gente vai se complementar muito hoje e eu quero dividir também um pouco a responsabilidade contigo, porque como o nosso tema talvez hoje é a ansiedade e gestão do tempo, com certeza eu vou querer a sua ajuda de como a gente transforma essa ansiedade em algo positivo, Porque a ansiedade ela não é ruim, ela apenas precisa ser melhor administrada. E nisso aí, nesse ponto em específico do equilíbrio emocional para a ansiedade, com certeza você sabe muito melhor do que eu, não tem dúvida nenhuma, Agora, com relação a mentalidade, capacidades, habilidades de você focar no que é mais importante para ter mais resultados com menos esforço, conciliar o teu trabalho com a tua vida pessoal e ter mais resultados sem perder o equilíbrio, aí eu posso estar acrescentando bem mais. No momento, eu trabalho com desenvolvimento pessoal faz 8 anos, tenho 2011, tirei um ano sabático aí do falecimento do meu pai, que inclusive completaria 62 anos no dia de hoje, que é uma coincidência. Fui fazer curso de autoconhecimento e descobri um talento e uma vocação que eu nem sabia que eu tinha, que era ajudar pessoas a fazerem escolhas mais conscientes e a desenvolver pessoas.
isso num trabalho, sim, né? E com isso eu entrei na faculdade de psicologia, fiz várias formações em coaching, em terapias, desenvolvimento pessoal, treinamentos empresariais, então eu tenho, assim, se for citar pedaços de papel, eu posso ficar aqui bastante tempo, mas eu acho que pedaço de papel é o de menos, o importante é que você consegue agregar as pessoas elas conseguirem o resultado e a transformação, que é aquilo que me move. Então, o sim, meu trabalho, eu fui começando a atender, né? E percebi que eu tinha mais facilidade em ajudar as pessoas a terem mais organização de tempo, fazer uma rotina que seja ideal, como focar naquilo que é o mais importante, porque eu sempre tive muita facilidade para isso, né? Então eu comecei a estudar muito sim, sobre o assunto, entrei numa faculdade de psicologia por acreditar que muitas formações de fim de semana eram, eu considerava um pouco superficiais, rasas, né? Tem até o mercado de desenvolvimento humano do Brasil tem uma parte do pessoal que acredita que você faz um cursinho de fim de semana, você pode ajudar qualquer pessoa a resolver qualquer problema e não é bem assim sempre, né? Infelizmente. E é por isso que eu estou aqui com a Cibele e eu aceitei o convite, porque psicologia, é profissão, é ciência, e se você tem um problema sim, emocional para resolver, prioritariamente é psicólogo, né? E como sim, você foca nessa questão da ansiedade, assim, é uma das coisas justamente com a depressão que mais assola o brasileiro com relação a doenças das emoções, né? As pessoas mais adoecem o psicológico, então para mim está sendo uma honra e um prazer estar aqui contigo. Espero aí nessa horinha que a gente vai conversar, passar muita coisa para vocês, né? Não sei tudo sim. porque ninguém sabe de tudo, mas eu tenho aí uma estrada de 8 anos de experiência em atendimento, trabalho, palestra, workshop. Estou voltando para a internet hoje, é a primeira live que eu faço nessa quarentena ainda como convidado. Então, se você quiser me seguir depois, né, vai no meu perfil. Eu estou ajeitando o meu Instagram para servir melhor a vocês. E é isso, né? Estou aqui para o que for necessário, para qualquer um que precisar, quiser perguntar qualquer coisa. Agora eu vou voltar a bola para a Sibeli para ela Hum. continuar. Isso. Então, vocês que estão aqui, gente, vão mandando coraçãozinho, que quanto mais coraçõezinhos durante a live, mais as pessoas entendem que o conteúdo está bom e vem até nós, né? Então, além disso, printa a tela, coloca lá no stories de vocês, olha, vem para a live com a Cibele e com o Paulo, que o negócio tá bom. E assim, Paulo, o que me motivou a fazer essa live hoje é o quê? Eu tenho atendido muitos pacientes e todos eles, praticamente assim, 90, vamos colocar 90%, né? Uhum. Eu sou uma pessoa movida por rotina. Eu gosto de ter um planejamento da minha semana, daquilo que eu vou fazer. E eu tenho atendido os pacientes e eles falam assim: olha, eu não consigo produzir, eu não consigo fazer nada, minha rotina é cheia de coisa, mas eu não dou conta. Eu começo uma coisa aqui, começo outra ali. Então eu queria começar já, né, perguntando por onde que a gente começa, né, para conseguir ter a gestão, então, da nossa vida, das nossas atividades, porque a gente sabe que planejamento, né, planejar esse tempo como deve ser dividido, ele é extremamente importante. Sim. Ô, Cibele, um pensamento muito comum de pessoas que sofrem, né, com ansiedade e tudo mais, pessoas que têm essa questão, é de que não têm o controle da sua vida, que não conseguem exercer o controle das suas próprias ações, da sua vida, e a ansiedade é sempre o pensamento, você nunca está no presente quando está ansioso, seu foco está sempre no futuro, né? O que pode acontecer, Sim, fica temeroso, e tudo mais. Eu falo isso porque, inclusive, eu sou uma pessoa que tem uma forte tendência a ter ansiedade pela minha personalidade, então eu gerencio isso, sim, né, ao longo do tempo, né? Às vezes é fácil, às vezes é difícil, mas isso aí é ter o apoio certo e dá para render apesar você. E outra coisa, a ansiedade não é uma coisa que você precisa eliminar da sua vida. A ansiedade ela é uma coisa não, natural do ser humano. Inclusive é bom ter alguma temeridade com relação ao futuro, ou às vezes é um impulso de fazer alguma coisa, né? O impulso muitas vezes ele é sim, positivo. A questão é que quando a gente tem qualquer ingrediente demais em uma receita estraga a receita, né? Então, para começar a se organizar, uma
quando a pessoa chega para mim, eu trabalho com grupos de produtividade pessoal, atendimento para aprendizagem produtiva para concurso e vestibular, também com mentoria de produtividade pessoal para empresários, eu trabalho com isso também, mais específico há 5 anos. A primeira coisa que eu verifico quando essa pessoa chega é a seguinte questão: a pessoa está emocionalmente mal porque não está conseguindo se organizar, ou a pessoa não consegue se organizar porque está emocionalmente mal? É tarefa para psicoterapia, né? Ou se com o desenvolvimento de capacidades e habilidades ela vai conseguir eliminar a ansiedade que é uma consequência, talvez não lá uma causa raiz, que é uma questão mais profunda que precisa de uma psicoterapia, né? Porque existem níveis, você precisa estar minimamente preparado para o que eu ofereço mais é no sentido de treinamento. Então é a primeira coisa que eu verifico, né? Se a demanda ela é mais psicoterapêutica ou se é uma demanda de desenvolvimento de habilidades que por si só vai eliminar essa sensação, esse sintoma ansioso. Certo. E para a gente, por onde começa, né? Baseado nisso, o que eu posso dizer é o seguinte: eu uso o nome gestão do tempo, tanto para live quanto para conteúdo, porque é uma expressão que todo mundo conhece. Mas Sim. Agora que já estamos aqui, vocês estão, né, aqui preparados, a primeira coisa que é interessante vocês terem na cabeça hoje é que gestão do tempo não funciona para a maioria das pessoas. Não funciona. Porque pelo seguinte, porque a maioria das pessoas, quando tem um problema de falta de tempo, elas vão para a internet e procuram por técnicas de produtividade, planejamento, agenda, organização, só que elas não conseguem implementar essas coisas sozinhas e às vezes pegam dicas, um monte de dicas e técnicas que não são adequadas ao perfil delas, ao perfil pessoal, né? E isso acaba ainda baixando mais a autoestima, por quê? Porque a sensação de falta de controle gera muita insatisfação. E aí a autoestima baixa porque a pessoa pensa, eu tento melhorar e eu não consigo nem implementar sozinho uma coisa que ali para mim era para funcionar. Isso acontece muito, muito, muito. E então o que a gente precisa começar primeiro é a mentalidade do seguinte: não adianta você querer aprender técnicas para dirigir melhor se o seu carro ainda está com problema. Certo. Você precisa fazer uns ajustes no teu veículo, né? Então, para você conseguir implementar técnicas de produtividade, como se agenda, e-mail, o que eu faço primeiro, priorizar o que eu faço depois, a gente precisa de uns pré-requisitos para você se verificar como você está antes, né? E na minha visão, no que eu estou desenvolvendo, né? Eu estou começando a fazer uma pesquisa agora na Universidade Federal, onde eu tenho o objetivo de criar a primeira metodologia de produtividade pessoal com comprovação científica do Brasil, né? Provavelmente até em língua portuguesa. Não é uma coisa que vai sair amanhã, estou calculando uns 2 anos para isso, né? Contando com a paralisação aí da pandemia. E a primeira coisa é o seguinte: para você começar a se organizar, a gente precisa ir para o básico das necessidades humanas. Lembrando que o básico das necessidades humanas é basicamente a nossa energia pessoal, a nossa base, a nossa força. Onde nós temos 4 principais centros de força do nosso organismo. A gente precisa cuidar da nossa energia física, da nossa energia das nossas emoções, da energia que vem das emoções, da nossa mente, nosso foco, da nossa mentalidade e da nossa motivação, do nosso propósito. Certo? Então, você começa, se você está com a rotina completamente bagunçada, desorganizada, a primeira coisa que você precisa verificar porque assim, não adianta você cuidar da sua mente se você não está cuidando das suas emoções primeiro. E não adianta cuidar das suas emoções se você não está cuidando da sua energia física, né? Inclusive tem um dos relatos do Freud que ele dizia que chegou um paciente para ele para fazer uma análise, que o paciente estava com fome. O Freud dizia o seguinte: primeiro você vai comer, volta para casa, come e depois vem fazer a análise. O que significa na prática? Antes de você cuidar das suas emoções, você precisa ter a tua energia, a tua base, o quê? Você começa se organizando pelo teu sono, que é fundamental para ser produtivo. Dormir menos não é atalho para ser eficiente, tá?
Algumas pessoas precisam de 6 Sim, horas, outras precisam de 9, eu preciso de 8, né? É, sim, o sono, ele é o principal regulador de todos os outros centros de força do organismo, porque ele vai ditar as tuas emoções durante o dia, ele vai ditar o trabalho da tua mente, ele vai ditar a tua motivação, o teu intestino, tudo. O sono, ele é fundamental, né? Fora aquelas coisas básicas de você sim, manter uma boa hidratação, você ter uma alimentação onde eu não sou nutricionista, não posso recitar cardápio, não estou entrando nessa seara que não é minha, certo? Mas uma coisa que é muito sim, importante é eu posso trazer o conhecimento da ciência, que alimentos de alto índice glicêmico pela manhã te detonam, como frituras, açúcar, doces. Não é recomendável para você, se você quer um dia produtivo, né? Você pode deixar isso para um café da tarde, por exemplo. Ou como uma recompensa por ter algo bem sim, feito. Eu não vou ficar julgando o que você está comendo ou não, porque eu não sou nutricionista, mas se você quer ter um dia eficaz, você não pode comer comidas pesadas e nem se empanturrar. Então também você tem que cuidar da sua atividade física, escolher uma atividade física e praticar ela, nem que seja subir a escada do seu prédio, né? Hidratação, essa é a base da energia pessoal. Depois, mesmo se você está muito atarefado, fora trabalhos individuais com coach, psicólogo, ou comigo ou com outro profissional, onde você vai ter um acompanhamento individual para você saber exatamente por onde começar. Se você quer começar a fazer sozinho, o padrão primeiro é verificar a tua energia e começa pelo sono. Dormir 2 horas a mais, sim. dormir 2 horas a mais porque precisa, e se você pode, não é perda de tempo, muito pelo contrário. Naquelas horas que você vai ter durante o dia, você vai render muito mais, porque ser produtivo Muito não mais. é a quantidade de horas que você se dedica, mas o aproveitamento daquilo que você Sim, está fazendo, o foco, a tua energia e a sua motivação, que é muito, muito importante. E depois disso, você sim. começa trabalhando a sua parte emocional, a sua inteligência emocional, pegar as dicas da Cibele, seguir a Cibele, acompanhar, que ela coloca muita coisa aí, né? E com isso você vai ter a base que você vai estar um pouco mais pronto para algumas coisas que eu vou passar para vocês hoje, como alguns mitos sobre produtividade, sobre. Né? Calma, Vamos para calma, frente. calma, calma, vamos respirar. Ah, mas eu falo muito, falo alto e falo rápido. Eu tenho eu tô ligado na tomada quando eu começo a falar. Olha lá, olha lá, a Jaque perguntou aqui até, né, que era para a gente falar da síndrome do pensamento acelerado e da ansiedade. Então, depois a gente pode até falar sobre isso. E o Renan colocou aqui, né, dormir bem para pessoas ansiosas pode ser um desafio, exatamente, né, Paulo, né, Renan? Eu tenho vários pacientes que relatam a dificuldade com o sono. Eu sou uma pessoa ansiosa, então, pegando já o gancho aí do Paulo, que falou que é acelerado, né? Da Jaque, que perguntou, a síndrome do pensamento acelerado significa que a gente pensa o tempo todo, a gente está cheio de energia o tempo todo. E às vezes isso, por exemplo, eu, Cibele, percebo que isso interfere no meu sono depois, eu não consigo dormir. Porque aí eu não consigo desligar o meu cérebro e isso gera muito mais ansiedade. Então eu comecei a criar alguns recursos, Paulo, para que eu conseguisse controlar o meu pensamento, colocar o meu pensamento no controle e que eu possa ter um sono que me satisfaz. Porque se é 6 horas está tudo bem, se é 6 horas, se é 8 horas está tudo bem também, desde que você, né, tenha essa energia que você bem colocou. Então, assim, muitas pessoas, aí a gente já entra no mito, associam assim: nossa, hoje eu estive ocupado o dia inteiro. Associa o estar ocupado à produtividade. E, na verdade, estar ocupado não é o mesmo que estar produzindo, que ser eficaz, Uhum. né? Então, eu gostaria que você falasse, então, quais são os maiores mitos sobre produtividade pessoal? Sim.
Eu quero depois passar já que tu falou no sono, já vou entrar nessa questão do mito. O Renan fez ali uma citação sobre sono, você falou também. Existe não é que é uma receita, mas existe alguns princípios para você ter um sono mais eficiente, você dormir bem e no horário que você se sinta adequado. Eu posso falar isso para o final, né? Depois no Tira Dúvidas aí, né? Mas sobre o mito Sim, sobre ser mais produtivo, primeiro é que eu vou entrar mais a fundo agora, é que gestão do tempo não existe, né? Gestão do tempo, não existe gestão do tempo. Por quê? Porque a partir do momento que você acredita que você precisa gerenciar o seu tempo, você está acreditando que você precisa gerenciar alguma coisa que é fora de você. Que o tempo ele é 24 horas para todo mundo, né? Quanto na verdade a gente precisamos gerenciar a nós mesmos dentro do tempo. É gerenciar a si mesmo nessas 24 horas que todo mundo possui. Então, o primeiro mito é parar de se preocupar em gerenciar o tempo. Esse é o primeiro. Esquece o relógio, o cronômetro, mas começar a se preocupar realmente para onde a sua energia durante o dia está indo mais. Quais são as atividades que você mais se desgasta? Um segundo mito, que é uma coisa, inclusive, que muito psicólogo também conhece, você deve saber, Sibeli, eu até anotei aqui, é a questão da questão da acordar cedo. Você só é produtivo se você acorda cedo, já que estamos falando de sono, né? Existe uma moda, uhum, há muito tempo uma moda, graças a um livro chamado O Milagre da Manhã, onde tem muitos influenciadores de empreendedorismo, gurus de marketing, dizendo que sim, você precisa acordar às 5 horas da manhã para ter um dia mais produtivo. A questão é que, independentemente se você tem mais liberdade para fazer sua rotina, se você não tem liberdade para fazer sua rotina, ok, às vezes você precisa acordar num determinado horário, você tem que estar no trabalho numa determinada hora, pegar um trânsito. Agora, se você tem um negócio próprio, se você tem uma agenda que não obedece muito ao horário somente dos outros, é interessante ver que geralmente as pessoas, cada organismo é um organismo diferente. Existem muitas pesquisas, algumas pesquisas na Inglaterra e na Espanha, dou referência para quem quiser, que geralmente 70%, 60% das pessoas funcionam melhor no tal horário comercial, algumas pessoas funcionam melhor de manhã cedo, e essa sim é bom acordar às 5 da manhã, e algumas pessoas elas funcionam, têm o foco melhor à noite, né? Que são uma minoria. Então, você ver qual é o horário que você acorda e se sente melhor. Eu, por exemplo, Paulo, eu acordo todo dia 15 para 7 da manhã, às vezes 7, que costuma ser o normal, tá? Isso que eu estou em casa na quarentena, eu tenho meu negócio, faço meus horários, não tenho compromisso na universidade agora, então você não precisa realmente acordar cedo. Tem gente que rende melhor trabalhando de madrugada, quer dormir 1, 2 da manhã para acordar às 9 e às 10 horas, tá tudo bem sim. também. Se você se sente feliz desse jeito e a tua vida tá rendendo, ok. Então essa moda do clube das 5, de acordar cedo, funciona apenas para uma parcela da população. Não é uma receita que você pode dar para todo mundo, né? Sim, sim. Então, se você rende melhor acordando tarde, pode dormir tarde, acordar tarde, sem culpa, tá? A segunda questão aqui de mitos é com relação a que para você ser produtivo, você precisa trabalhar demais, fazer tarefas demais. Ser eficiente não é trabalhar demais, é trabalhar de forma inteligente. É você saber eliminar Sim. aquilo que não é necessário, no sentido de que você realmente está fazendo coisas que você está fazendo porque você precisa, ou estar fazendo coisas para passar uma boa impressão para alguém, mas o que você não precisa fazer, ou você está fazendo um trabalho que deveria ser de outra pessoa e que outra pessoa deveria fazer por ela, mas você está fazendo porque não sabe dizer não. Acontece? Nossa, isso, né, esse assunto, eu fiz uma pesquisa na minha página, sem brincadeiras. Deu assim, 90% das pessoas têm dificuldade em falar não. Então, eu até estou elaborando a aula onde eu vou estar colocando isso, né? Como ter o controle da sua vida sabendo dizer não, né? Então, muito bem colocado esse mito aí. Sim.
Inclusive, eu tenho uma técnica, na verdade, não é uma técnica, eu desenvolvi um tutorial para aprender a dizer não com jeitinho, na qual você consegue dizer não para o seu chefe, inclusive para o seu chefe, para o seu marido e para a sua mulher, se necessário. Olha só. Uhul. Pois a gente pode conversar, eu É um posso. sanduíche ou não? É a técnica sanduíche? Ela é no final. Tem um. Ah, Porque é o seguinte, quando alguém. Ela é bem rápida, né? É o seguinte, alguém te pediu alguma coisa e fez uma solicitação, não diga sim ou não na hora. Se você tem medo de dizer não, você para e pensa e você responde para si mesmo duas perguntas. Primeiro, realmente eu tenho que fazer isso? Sim, você está preparado para responder a segunda pergunta. Não, você já descarta. Tenho tempo, posso fazer essa atividade para o outro sem me prejudicar? Tem que passar pelos dois filtros. Se dizer sim, sim. sim, você faz e combina. Se tiver um não para qualquer uma das duas, aí você não responde na hora. Desacostumar as pessoas a responder na hora é uma técnica muito boa para não ficar viciado em rede social e WhatsApp. Que às vezes você acostuma a E pessoa gerar e ansiedade. gera ansiedade. Tem gente que acredita que deixou de me responder 15 minutos, né? Aconteceu alguma coisa, a pessoa morreu, né? Então, Nossa, e isso, né, interrompendo, mas o não responder, eu tinha uma paciente, ela ficava extremamente vulnerável porque ela mandava mensagem, via que a pessoa estava online e não respondia a mensagem, nossa, né? Então, quer dizer, estava online, mas tinha tantas outras coisas, e isso levava, gerava essa paciente a criar pensamentos disfuncionais sobre o outro. sim, Então, todas essas questões geram uma ansiedade e atrai uma vulnerabilidade muito grande, ativando a raiva, porque ela ficava com raiva da pessoa, né? certo. Eu só queria depois que o Sibélio, o Ronaldo já até escreveu aqui pela segunda vez uma pergunta sobre qual a direção para aposentado, né? Se for Uhum. aposentado, como é que é? Bom, gestão de tempo de aposentado é uma outra questão. Se você está aposentado e não está fazendo, né, você não está ocupado com nada no momento, talvez você esteja procurando alguma coisa também para sair do lugar e para, né, para você querer fazer alguma coisa, aproveitar melhor o seu tempo livre. Isso também eu posso te ajudar. Né? Isso seria algo mais específico, né? Já com relação a saber dizer não, depois que você faz os dois filtros, aí você faz aquela chamada técnica sanduíche, onde você começa dizendo, olha, eu adoraria te ajudar, porém, se eu te ajudar, eu vou estar me prejudicando nisso e daquilo, ou então poderia te ajudar, mas não tenho tempo, mas de repente, numa próxima vez, pode ser possível. Ou então, outra pessoa pode fazer. Porque assim você, além de você retomar o controle da sua vida, você não perde amizade, não perde emprego, não perde marido ou mulher, né? E nem o amor dos filhos e se sente bem e principalmente vai estar falando a verdade. Sim, e até tem esse nome, gente, bronca, entre aspas, né, sanduíche, porque tem as duas partes do sanduíche e no meio o recheio, né? Então você começa com algo bem positivo. Nossa, Paulo, olha, você é um cara muito querido por mim, eu sei que você precisa do meu serviço, você é show de bola. Então comecei, ó, enchendo a bola dele. Aí vou lá para o recheio. Mas nesse momento eu estou sobrecarregada com os meus projetos. E infelizmente eu não vou te ajudar, tá? Esse foi o recheinho. Agora vem a última parte do pão. Mas eu posso te indicar uma pessoa que talvez poderia te ajudar nesse momento, porque eu sei que você precisa. Quem sabe numa próxima oportunidade, conta comigo para o que precisar. Pronto. Então, olha aí, Sim. né? Não evidenciou a parte negativa, mediou e você conseguiu falar não. Exatamente. Bom, Um dos sintomas que você não sabe dizer não ou que não está no controle da sua vida é o fato das pessoas te procurarem para ser bombeiro, para apagar o incêndio delas. Porque, primeiro, já veem que você larga as coisas para ajudar elas e que você está disponível a qualquer momento.
eu não conheço nenhuma pessoa que seja fora trabalho voluntário, ONG, ou ação social, que seja bem sucedida, mas em qualquer outra coisa, que tenha desenvolvido um projeto pessoal de vida que não tenha aprendido, no mínimo, a dizer não para algumas coisas. E o medo do julgamento também, né? Eu vejo como psicóloga que a maior dificuldade, né, foi exatamente, eu coloquei assim, você acha que tem o controle da sua vida? Não. Você tem dificuldade de falar não para as pessoas? Sim. E aí, quando você vai investigar essas pessoas, o medo de não ser aceito, o Sim, medo das pessoas julgarem, né, não gostarem mais, porque aí tem vários esquemas de não amabilidade, de incapacidade, de inadequação. Então, as pessoas que não dizem não, então depois na aula eu vou colocar até todo o perfil, é justamente as pessoas que têm muito medo do julgamento, né? sim. Essa questão do medo do julgamento, que já é uma questão mais realmente emocional, né? É aquela coisa de que você Sim, precisa se adequar a algumas regras e se adequar ao que as outras pessoas pensam para ser aceito. Quando, na verdade, sim, é, o fato de você se preocupar demais com o que as pessoas vão aceitar, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes pode demonstrar aí uma necessidade de trabalhar a sua autoaceitação para muita coisa. Pode, é muito comum, não é sempre, mas é muito comum isso, tá? Outro mito sobre produtividade e gestão do tempo é a chamada multitarefa. A capacidade que a pessoa tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto eu estou cozinhando, estou numa reunião com a televisão ligada e vendo mensagem no WhatsApp. Né? Tem gente que faz isso. E assim, a notícia triste do dia, da noite, é que multitarefa não é talento, não é dom e não é vantagem nenhuma. Nenhuma. ó o cachorrinho. Sabe, sabe por quê? Porque, pelo seguinte, a gente consegue desenvolver atividades de alto valor, atividades que nos levam para frente na vida, como se dedicar aos estudos, ao negócio próprio, você trabalhar num projeto, e dar atenção para alguém precisa de concentração. O nosso cérebro ele trabalha muito melhor quando a gente está focando, fazendo uma coisa de cada vez. Geralmente as mulheres elas tendem a ter uma facilidade muito maior para a multitarefa. É uma tendência, não é uma regra, tá? Não existe aqui Sim, determinismo. Tem até estudos sobre como funciona o cérebro, né, com relação ao cérebro feminino e tal, dizendo que a multitarefa ela foi desenvolvida ao longo das eras porque a mulher precisava mais desse tipo de inteligência porque culturalmente ficava mais responsável por crianças, né? E só que multitarefa é bom para atividades de baixo valor agregado, como você uma coisa que é muito comum, você varre a casa enquanto está fazendo macarrão. Entende? Ou varre a casa enquanto está escutando um podcast. É uma multitarefa. Você está escutando um podcast enquanto corre na rua, caminha, ou está limpando a casa, ou, ouvindo música e fazer faxina, por exemplo, é multitarefa. Você estar no trânsito dirigindo e ouvindo o noticiário é uma multitarefa, porque são atividades com valor agregado baixo ou médio. Agora, aquelas coisas que realmente te levam para frente, que requerem imersão e foco total. Então, você estar online no WhatsApp enquanto você está estudando, não é vantagem. Ah, como sou produtivo, sim. né? Cai um e-mail, pim, responde na hora. Isso não é ser eficiente, isso aí é se turbinar para fazer a coisa errada, infelizmente. Né? Como a gente se sabota com isso, né? O tempo todo. Pois é. E o outro mito que eu queria trazer aqui também é o chamado que é a questão do perfeccionismo. Que para você realmente ser uma pessoa eficiente, você precisa fazer tudo perfeito. Se não, ou é perfeito ou eu não faço. Aí tem uma frase muito legal, que eu não sei se eu ouvi em algum lugar ou tirei da cabeça, mas é uma das minhas frases favoritas, que é a seguinte: você não precisa começar alguma coisa, você não precisa ser bom para começar, você precisa começar para ser bom. Legal, muito bom. Né? Então, muitas vezes a Uhum. pessoa acaba se travando pela questão de achar que nunca vai ser o bom bastante, que nunca vai estar bom o suficiente.
Existe um padrão de pensamento que declina muitas pessoas no sentido de que não sou bom o bastante. Isso leva muito comportamento de esquiva e isso gera muita ansiedade, né? Isso já Sim, são padrões que um bom psicólogo, uma boa psicóloga pode trabalhar melhor, né? E talvez os maiores mitos realmente sejam esses, né? Destruindo os mitos. O ideal, então, é fazer uma tarefa de cada vez, acordar e dormir no horário que você se sente mais à vontade e descansa, trabalhar de forma inteligente, focando naquilo que é realmente importante, que vai te levar para frente, em vez de atender demandas dos outros ou demandas que você poderia delegar. E também você não precisa ser perfeito para começar alguma coisa ou concluir uma atividade. Esses são os padrões que eu mais encontro nos atendimentos que eu fiz nos últimos 8, 10 anos. Eu via, por exemplo, eu atendi uma moça que hoje tem um negócio sim, extraordinário, empreendedora na veia. Ela se sentia tão responsável pela empresa que ela ia lá e fazia faxina. Isso é uma coisa que ela poderia delegar, trocar papel higiênico do banheiro, né? E ela estava sem tempo sim, para o namorado. Aí fala, você está escolhendo sim, ficar sem teu namorado em vez de você ficar com ele e pagar R$ 150 para alguém que poderia fazer o serviço para você. Ou então pedir a sim, ajuda do marido e dos filhos em casa, se for uma mulher casada, por exemplo, né? Que tem que ter essa sim, coisa de sim, que é muito cobrado mais produtividade das mulheres do que dos homens na nossa sociedade. Você tem que sim. ser boa no trabalho, tem que ser boa, tem que ser ótima mãe, tem que ser ótima esposa, tem que ser ótima vizinha, tem que deixar o lar perfeito, né? E não tem nenhum problema delegar com o marido e com os filhos tarefas domésticas da casa, sabe? Sim, o nível de exigência, eu creio assim, é que o nível de exigência que a gente tem com a gente mesmo é muito grande, né? E o que que a gente precisa, gente? Uma coisa assim que deu super certo para mim, que eu faço para minha vida, e a Amanda, ela até colocou aqui, ó, como manter a calma diante de várias demandas durante o dia. Qual é a minha sugestão? Coloque prioridades. Coloca, faça o seu planejamento. É que o meu tá em cima do meu balcão ali, senão eu pegaria para vocês mostrarem que eu já estou com o meu planejamento da semana que vem todo pronto, porque eu voltei da aula essa semana. Então é aula para gravar, é tarefa para os alunos. Eu funciono assim. Por exemplo, hoje eu tinha algumas metas. Eu tinha alguns boletos para pagar. Eu tinha atividades, né, dos temas de lives que eu vou fazer durante esse mês. Eu tinha que gravar um vídeo hoje cedo. E os meus filhos lá, mamãe, vamos brincar, vamos brincar. O que que eu fiz? Filhos, a mamãe vai brincar com vocês, mas nesse momento é hora da mamãe terminar as coisinhas. Aí nós somos, tivemos um momento, brincamos de mamãe da rua lá na frente, brincamos de passar debaixo do elástico, de amarelinha na rua que eles querem. Então coloque poucas coisas, mas as faça bem. Três coisas que você, né? Então, por exemplo, é brincar com o meu filho, pagar minhas contas e gravar meu vídeo. Dei conta das três? Que maravilha! Para amanhã, eu tenho um vídeo de manhã, eu tenho a unha para fazer e tenho também aula para assistir, que é do meu trabalho, que eu não posso deixar de jeito nenhum de fazer. Então, quer dizer, se eu conseguir essas coisas, isso vai me trazer uma tranquilidade, isso vai me trazer calma. E, infelizmente, as pessoas não fazem. Então, Amanda, até te desafio a fazer esse planejamento. Ah, mas você fez já da próxima semana, mas é futuro. Mas o futuro eu construo hoje. Então, eu não sei se eu vou chegar na semana que vem. Deus abençoe que sim. Mas tá feito lá, porque isso diminui minha ansiedade, minhas expectativas. A gente já fica pronto, né, Paulo, para as imprevisibilidades que acontecem também. Exato. Nós temos aqui só 10 minutos para terminar, Uhum. Perfeito. tá? Bom, complementando a Cibele com relação a planejamento, certo? Existem dois tipos de pessoas com relação à rotina. Existem pessoas que gostam de rotina e pessoas que não gostam de rotina. A Cibele gosta de rotina, eu não. Eu detesto rotina, eu odeio. Para as pessoas que odeiam rotina, fazer a mesma coisa no mesmo horário, todo dia,
Inclusive, isso é um problema para quem quer se organizar e a maioria dos cursos de gestão de tempo não entendem esse tipo de pessoa. Essas pessoas não precisam de rotina, precisam de uma estrutura diária, no seguinte de que você precisa focar tantas horas em determinada atividade. Por exemplo, às vezes de manhã eu não tenho vontade nenhuma de trabalhar e eu quero trabalhar de tarde, né? Consegue fazer cada dia um dia diferente, mas tem ali certas metas para se bater no dia que já estão pré-determinadas. Não está afim de ir na academia de manhã? Vai de tarde, não precisa ser às 8h30 da manhã, às 7 da manhã, pode fazer à noite. O importante é o que conseguiu fazer ao final, entende? Porque... Sim, ter essa flexibilidade, Sim. né? Com certeza. E assim, se eu fosse ter uma rotina que nem a da Cibele, toda organizada, regradinha, planejada, que nem ela gosta de fazer, meu Deus, olha, eu prefiro a morte. Eu ia pirar. Por quê? Porque cada pessoa é diferente. Primeiro você tem que entender isso, você tem que saber, você tem que pegar as dicas que estão aqui, pegar o replay da live depois e entender o que funciona melhor para você. Mas independentemente se você é uma pessoa que gosta de rotinas mais fechadas como a Cibele, ou de rotinas mais abertas com metas para alcançar como a minha, uma coisa que é adequada para todo mundo é o seguinte. Primeiro, quando for fazer um planejamento, planeje no mínimo 3 dias. Porque isso diminui a ansiedade do dia anterior. Segundo, sempre vai dormir sabendo o que você vai fazer no dia seguinte. De preferência, já deixe roupa separada, café da manhã pronto, já sabe o que vai fazer mais ou menos em determinado horário e tudo mais. Para isso, você pode se antecipar. Você treina antes de entrar em campo. Por quê? De manhã, quando você for fazendo as suas primeiras ações, você já vai sentir que está no piloto automático e isso vai tirar uma sobrecarga e dar um alívio muito grande. Você se sente mais no controle de você mesmo quando faz isso. Tá? Não posso entrar muito em detalhe aqui, mas qualquer coisa, manda um direct para mim, pergunta, a gente conversa. Tá? O Felipe mandou uma dúvida ali sobre gestão do tempo. Né? Eu queria... Isso, até falei depois, porque provavelmente não sei se a gente vai conseguir responder, mas quem tiver dúvida, isso eu até coloquei, me chama lá no direct ou chame o Paulo, que a gente responde, porque estão passando algumas perguntas, é importante a gente responder, mas como o nosso tempo ficou muito curto, não foi possível, né? Porque falar de gestão do tempo, as pessoas gostam e como eu disse, essa live ela foi motivada em razão das dores dos meus pacientes ansiosos, né? Então, por exemplo, eu coloquei a roupa para lavar, não terminei, eu preciso entregar um currículo, não fiz. Então, quer dizer, de acordo com essas dores, essa live veio de encontro, né? Então, quer completar sua fala aí para a gente... Para a gente encerrar, uma coisa que eu gostaria de dizer até, por último, até já vou fazendo aqui o final aqui da nossa parte de técnica, né, de dicas e tal. Se você concluir essa parte técnica, de dicas, de princípios, é dizer o seguinte, esquece gestão do tempo, procura se ingerir você mesmo e o autoconhecimento. Você tem que se escutar como você funciona, quais horários dos dias você rende mais, quais são as atividades que são extremamente essenciais na sua vida, até onde você está se entupindo de coisas para agradar as outras pessoas e não a você mesmo. Aquilo que você se ocupa e está fazendo faz sentido com o seu objetivo final? É estratégico? E assim, eu sei que é muito fácil falar em gestão do tempo, produtividade, para pessoas que têm algum privilégio social, como eu no caso, que posso trabalhar de casa, fazer os meus horários na pandemia e tudo mais. Eu sei que muita gente precisa trabalhar, é obrigado a abrir um comércio, acordar cedo, trabalhar como na sua empresa, ou então sair para a rua para matar um leão por dia. Cada um tem o seu desafio nesses nossos tempos que estamos vivendo de coronavírus, que requer aí uma questão de adaptação muito grande. E outra coisa, não se compare com as outras pessoas. Cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua história, cada um tem a sua condição emocional,
social, compare-se apenas com você mesmo. Você não deve ser produtivo para ser melhor do que alguém, ou para querer atender às necessidades de alguém ou da sociedade, mas sim as suas, né? Você se preocupar consigo, trabalhar o teu autoconhecimento, e o fato de você conseguir fazer, a partir do momento que você escolhe ter a gestão da sua vida de uma forma inteligente, muito da sua ansiedade não é que vai desaparecer, ela vai diminuir. Você vai saber lidar com a ansiedade melhor e até de uma forma mais positiva, porque quando você tem a sensação de que, pô, você foi muito bem, pô, eu fiz realmente o que era importante hoje, consegui ter um equilíbrio, você se sente animado até para começar. Às vezes dá até um efeito reverso. Nossa, eu já adiantei muita coisa hoje, estou a fim de continuar trabalhando, quero trabalhar mais. Mas é porque você quer, não porque você se sente na obrigação, que é muito diferente. Você trabalha com tesão, não trabalha por obrigação. Você tira esse peso. Por quê? Porque você está no controle da sua vida e você pode fazer a sua imersão pessoal. Mas lembrando, né? Isso adaptado à sua rotina, à sua realidade. Tem gente que tem mais privilégios, outras têm menos, né? Cada um tem sua história. Sim. Então não tem que competir com ninguém. Só com você mesmo. Com você mesmo. E, na verdade, é isso mesmo, né? A gente tem essa tendência de comparar. E a gente sabe que esse planejamento seja... Quando eu falo de rotina, gente, eu não sou aquela pessoa... Nossa, por exemplo, eu acordo 6 horas todos os dias. Tá, mas se eu não acordar 6 horas, eu entro no trabalho às 7. Então, quer dizer, eu vou ter prejuízo com isso, eu preciso. Agora, na quarentena, não. Eu tenho acordado mais tarde. Então, quer dizer, você saber ter essa flexibilidade dentro das atividades e da rotina que você tem. Porque gerenciar o seu tempo é colocar o que é prioridade, gente. Às vezes eu vejo assim, né? Às vezes eu tô aqui estudando, chega lá, eu tenho 20 mensagens no WhatsApp para ler, eu quero ler todas. Então, quer dizer, eu me desfoco. Quanto tempo eu perco lendo essas mensagens no momento que eu preciso terminar a aula? Então, o que é prioridade? Ler as mensagens ou terminar a aula que eu tenho? Então, a gente precisa definir prioridades. Se eu não assistir a aula hoje, eu vou ter 2 para assistir amanhã. Então, o que era prioridade se tornou urgente. E aquilo que é urgente está pegando fogo, vai afetar a minha ansiedade, vai afetar a minha raiva, vai afetar o meu estresse e vai afetar porque faltam 8 minutos para a gente terminar. Então, o que acontece? Nós vamos, né, voltar a falar sobre isso. Quem tiver qualquer dúvida, porque aí a gente já começa, geralmente quando falta 5 minutinhos para acabar, porque aqui o Instagram, ele desconecta, deu 1 hora, acaba, né? Então, quando falta 5 minutos, eu geralmente, Paulo, já vou me despedindo do convidado, já vou me despedindo das pessoas para não ficar depois atropelando, como a gente geralmente faz, né? Uhum. Para essa despedida, tá? Então a turma está colocando, olha, parabéns pelo conteúdo, Obrigado. Parabéns pela live, muito boa a live. Então, assim, quero agradecer por você estar aqui hoje, né? Por ter dito sim nessa terça-feira à noite. Estamos aqui para contribuir e eu vejo que essa é a nossa missão, contribuir para a transformação, né, da vida das pessoas. Eu acho que a gente está aqui para isso, para essa missão e esse propósito que você colocou logo no começo. E agradecer a todos vocês pelos comentários, gente. A minha linguagem de amor é palavras de encorajamento. Vocês colocam isso muito bacana. Parabéns pelo conteúdo e parabéns pela live. Isso me conecta com o céu de uma forma que agora eu vou ter dificuldade para dormir, que eu vou ficar muito agitada. Mas hoje é a exceção que confirma a regra, por uma boa causa, né? Exatamente, sempre, sempre. E Cibele, eu tenho, antes de me despedir de vocês, né? Esse método que é verdade que eu já aplico nos treinamentos que eu dou, nos atendimentos que eu quero comprovar ele cientificamente agora, ele tem 3 etapas. Primeiro, que é o da base pessoal, que é trabalhar corpo, mente, emoções e motivação. Tem a parte da produtividade pessoal, que é o segundo, que seria
eu tô botar o nome bonitinho de marketing, né? Pirâmide da produtividade. Não é pirâmide de marketing multinível, não. É pirâmide da produtividade, tá? Essa é a pirâmide boa, aquela que realmente dá retorno. É, tem a base pessoal, né? Corpo, mente, emoções, motivação. Tem a parte do meio que é com relação à produtividade pessoal, que tem a ver com mudança de hábitos, trabalhar foco, trabalhar capacidade de imersão, técnicas de agenda, planejamento, priorização. E a terceiro nível, que é o nível da alta performance, que são as habilidades produtivas que tem a ver com gerenciar equipe, trabalho em equipe, como fazer projetos maiores, persuasão, influência, como que você delega atividades, como que você delega e cobra essa delegação. Por exemplo, você delega tal parte da limpeza da casa para alguém e você tem como cobrar isso sem estar em cima direto. Ou seja, são níveis diferentes, né? E é uma coisa que eu estou desenvolvendo Sim. aí aos poucos, devagar, vai sair em 2 anos. Estou validando ela, começando a validar ela cientificamente agora. E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: eu estou à disposição no direct para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram, assim, tiver alguma dúvida que não foi respondida aqui, porque não dá tempo de atender todo mundo. Agradeço muito ao meu pessoal que esteve presente, o Felipe, a Marileia, a Julie, o Clay, o Renan, a Giana, a Irani, que também esteve aqui, Marileia, né? Tem o pessoal aqui teve num peso muito maior do que eu achava, até pelo horário e pelo fato de não ser acostumado mais a fazer live. Então, muito obrigado aos convidados da Cibele também e aos convidados que eu trouxe também para poder te apreciar um pouquinho, Cibele. Com certeza. Obrigada a todos que participaram, que assistiram hoje, que vão assistir depois. O prazer é meu, Lipe. Vão lá, me sigam no Instagram, eu faço lives direto, eu falo sobre ansiedade. Estou para lançar o meu programa maravilhoso, Ansiedade na Medida Certa, né? Porque sendo na medida certa, a gente tem uma vida produtiva, a gente tem uma vida com mais calma, a gente tem uma vida mais feliz. E coloca aqui, gente, com uma palavra, qual foi, então, que fichas caem hoje com essa live, né? Que aí a gente vai se despedindo com essas palavrinhas chaves que a gente precisa colocar na nossa rotina, né? Então, meu agradecimento, que Deus abençoe cada um de vocês e que estejamos juntos aí, no controle da ansiedade e no aumento da produtividade. Ó, gostou, Paulo? Não, bem bolado, improvisado, bem bolado. Gostei, interessante. Olha lá as palavras: prioridade, organização, foco. Uau! Bom, Anota essas palavrinhas, gente. Anotem aí para vocês e coloque como desafio da semana. superação. Superação. E depois vem, né, Paulo, e conta pra gente, como foi, então, vocês colocarem essa palavrinha durante a semana em prática? Disciplina, maravilha. Consciência, uau, Consistência. consistência, consistência. Fantástico, gente. Escreva a palavrinha e colhe aí na tela do celular, na geladeira. Toda vez que você olhar, você vai se lembrar do seu objetivo e da sua prioridade. E outra coisa que eu quero falar no final também, né, já que a Cibele é psicóloga, até abrindo meu coração um pouquinho, eu já estou conseguindo gerenciar minha vida com tudo isso que eu aprendo e ensino, mesmo sendo diagnosticado com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por ter passado por um período de depressão média nos últimos 2 anos, por outras questões que não tem nada a ver com ser eficaz, com ser eficiente, não é um treinamento de habilidade, é uma outra coisa, né? Então eu fazia muita live na internet, eu tive que ficar anos aí, questão de problemas pessoais, familiares um pouco fora, parando um pouco o meu trabalho para poder voltar e voltar bem. E o prazer que eu estou tendo em voltar nesse momento de pandemia é que justamente quando eu recuperei a minha saúde mental e emocional, o mundo chegou num momento em que eu vejo que o mundo precisa de pessoas que saibam desenvolver pessoas, né? E hoje eu estou mais, né? Eu estou voltando mais inteiro, melhor, assim como tem eu, a Cibele e demais pessoas aí que fazem o desenvolvimento humano como uma paixão, como uma profissão,
e para a gente fazer a gente ajudar as pessoas a terem escolhas muito mais conscientes e fazer da sua vida e o mundo um lugar muito melhor para se viver. Principalmente nesse momento que é tão necessário equilíbrio emocional, tão necessário criar novas rotinas e novos hábitos, gerenciar as emoções, proteger a sua família, proteger a si mesmo, né? Então eu estou muito honrado e muito feliz em estar voltando a campo justamente agora e ter aí o prazer de estar inaugurando a minha volta às redes sociais, né? Uma live com a Cibele, que foi indicada, né? Que eu fui indicado para a Cibele por uma amiga minha, Andréa Guimarães, uma coach espetacular, né? De negócios, de empreendedorismo feminino, né? Falar da Sim, Andréa que sim. fez a ponte entre a gente. Então, é um enorme prazer estar aqui. Eu sinto Sibeli, que nós nascemos aí com essa missão de ajudar as pessoas. E eu vou dormir hoje com a cabeça muito tranquila, com a sensação do dever super cumprido. Ai, que bênção. A minha palavra de hoje para todos vocês e para a gente se despedir é gratidão, é bênção, e eu estive assim muito feliz por partilhar com cada um de vocês. Um super beijo e até o nosso próximo encontro. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até. Tchau.